Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você, tua família, com toda sorte de bênçãos. Graças a Deus estamos aqui para mais um momento muito precioso, que é estudarmos a palavra de Deus, aprendemos mais um pouquinho com o nosso Deus maravilhoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós estamos estudando sobre teotologia, o ser de Deus, o Deus Pai, e é magnífico e é maravilhoso, né, estudar a palavra do Senhor. E eu quero que você, com a tua família, participe, fale para as pessoas, indique para os seus amigos e vamos estudar, gente, vamos aproveitar o nosso tempo. O tempo é você que vai fazer, o horário que for melhor para você estudar a palavra do Senhor, e é muito bom. Nós somos eternos alunos, pode pôr isso na tua cabeça, porque o Senhor, Ele nos ensina todos os dias. É magnífico buscar a presença do Senhor, porque Ele sempre tem algo precioso para passar para nós. Mas, antes de tudo, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, no Teu nome, Jesus Cristo, nós oramos, nós Te agradecemos, Te bendizemos, declaramos aqui que Tu és o nosso Deus, amado da nossa alma. A Ti, somente a Ti pertence toda a honra, toda a glória, todo louvor, domínio e majestade. Ah, Pai, fala conosco. Senhor, em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade. Deus, nós queremos Te ouvir, Pai. Fala ao nosso coração. Ensina-nos, ó Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que tudo aqui aconteça, Senhor, conforme o Teu querer, a Tua vontade, hoje e sempre em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre os atributos de Deus. É um tema muito importante, nós precisamos falar, faz parte do ensinamento, e ainda que a gente saiba, eu tenho certeza que vai nos edificar mais, e é sempre maravilhoso ouvirmos a respeito do nosso Deus. Então, os atributos de Deus são qualidades, propriedades, virtudes ou perfeições de Deus. Os atributos não são algo que se acresce a Deus, mas são qualidades essenciais dele. As perfeições atribuídas ao ser divino na Escritura, ou as que são visivelmente exercidas por ele nas obras da criação, providência e redenção. Divisão dos atributos de Deus. Atributos naturais e morais. Os naturais são autoexistência, simplicidade, infinidade, etc., que não depende de sua vontade. Os morais são bondade, verdade, misericórdia, justiça, santidade, etc., que caracterizam Deus como um ser moral. Atributos imanentes. Os primeiros são os atributos que não se projetam nem operam fora da essência divina: imensidão, simplicidade, eternidade. Os segundos são aqueles que se irradiam e produzem efeitos externos de Deus: onipotência, benevolência, justiça e etc. Atributos comunicáveis e incomunicáveis. Podemos classificar os atributos de Deus de duas formas: comunicáveis e incomunicáveis. Os últimos são aqueles que não encontram nenhuma analogia no ser humano e têm a ver com o ser absoluto de Deus: imensidão, simplicidade, eternidade. Então isso faz somente Deus, são os incomunicáveis, somente isso só pertence a Deus. Ele é um Deus que é imenso, então isso não faz parte do humano. Quando a Bíblia fala de atributos incomunicáveis, do poder de Deus, é algo incomunicável. Ele pode te entregar
agir através da tua vida, através do poder dele, da grandeza dele, da imensidão dele, mas isso não pertence a nós, isso somente pertence a Deus. Ele é imenso, não dá para comparar a grandeza de Deus, não dá para explicar a grandeza de Deus e a sua simplicidade também. É incrível como Deus é grandioso e simples ao mesmo tempo, como ele é poderoso e não dá para comparar o seu poder com absolutamente nada. A gente diz que Satanás ele tem poder, porque foi dado por Deus para ele, mas todo o poder só pertence ao Senhor. Eternidade, ele é um Deus eterno, apontando para Deus como Deus escondido. Os primeiros são os que encontram alguma ressonância nos seres humanos. Eles são transmitidos em algum grau aos seres humanos e tem a ver com o ser pessoal de Deus. Deus tem todo o poder, mas Deus entrega e permite que alguns humanos sejam usados com o derramar do poder que pertence a ele. Isso é um poder comunicável de Deus. Deus permite, mas o poder é todo de Deus, mas ele permite, por exemplo, usar um ser humano com o poder que pertence a ele. Então, se existe um milagre, se nós oramos e Deus faz um milagre, esse poder pertence a Deus, mas ele comunica conosco, o amor de Deus. O amor de Deus, ele também comunica com a gente. Nós conhecemos o amor de Deus porque Deus nos permite isso. São atributos comunicáveis de Deus com o homem. A bondade, Deus também comunica, permite que eu sinta e que eu viva isso. Deus comunica comigo isso e me ajuda a passar essa bondade, essa justiça que vem de Deus, que são atributos de Deus, que Deus permite que os homens sejam participantes. Isso é muito tremendo. Isso é sobrenatural, que sendo humanos falhos como nós, Deus nos permite viver alguns atributos. E a gente vai falar sobre isso hoje, um pouquinho. E os incomunicáveis, atributos incomunicáveis. Vamos começar falando sobre os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que distinguem Deus como Deus, sendo ímpar naquilo que é e faz. Esses atributos são a marca distintiva do Altíssimo, que o torna absolutamente inigualável. Eles são exclusivos de Deus e não há correspondência aos mesmos na criatura. Esses atributos não podem ser transferíveis aos seres humanos, pois a finitude destes impede que os possuam. Esses atributos são chamados incomunicáveis. Por exemplo, espiritualidade de Deus é incomunicável. Não tem como, é dele, não tem como. Deus é um ser espiritual puríssimo e infinito. Nesse sentido, ele é ímpar, diferente mesmo dos anjos, que também são seres espirituais. Até dos anjos, né? O ser de Deus, a espiritualidade de Deus é incomunicável, não dá pra gente entender, não dá pra gente compreender a grandeza dele e o agir dele, é puríssimo. Deus é espírito, João 4, versículo 24, vem falar sobre isso, que Deus é espírito. Estevão, também em Atos, no capítulo 7, vamos meditar, Atos 7, olha lá, Deus é espírito, já João 4, 24, agora Atos 7, 48. Atos, capítulo 7, 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra é estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. O qual é o lugar do meu repouso? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Então, esse ser espiritual, esse ser soberano, esse ser que criou todas as coisas, ele não dá para comunicar
isso com o ser humano, é do Senhor. Esse nível não tem como o ser humano alcançar, e absolutamente ninguém. Esse é o nosso Deus. É um Deus grandioso, é um Deus poderoso, é ímpar, é único, é santo, é maravilhoso. A Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Se Deus não fosse um ser espiritual, Ele não poderia ser criador. A matéria veio a existir das coisas que não existiam. A matéria é criação, teve um começo. Toda criação veio do nada, ainda que seja preferível dizer que ela foi feita sem haver qualquer material. Somente um espírito infinito poderia criar a matéria e os espíritos finitos. Nenhum ser corpóreo poderia ter criado a matéria, se ele já é matéria. A matéria é temporal, tem começo e fim. Nada que é finito pode gerar outro igual. Somente o Deus, Espírito infinito, pode ser criador. Ele é criador por isso. Ninguém criou o nosso Deus. Nosso Deus é autoexistente, poderoso, e nós temos esse corpo. Esse corpo que tem um começo e vai ter um fim. Então, por isso Ele é Deus. Por isso Ele é Senhor. Ele que criou, Ele me criou. E Ele não foi criado de ninguém. Esse Deus é autoexistente. Ele é poderosíssimo. E a Ele toda a glória e todo louvor. Todos os corpos têm uma natureza finita. Tudo que é material tem um limite. Mesmo o universo que Deus criou, o universo não é infinito. Se tivesse um corpo, Deus seria composto de partes, o que traria limite a Ele. Então Deus não tem limite. Deus não tem limite, limite de tempo, esse tempo que nos apavora, que nunca dá tempo, né? Que a gente corre por causa do relógio, a gente nunca dá tempo. Deus não tem problema com isso. É um Espírito puríssimo que criou todas as coisas e é dono de tudo e é infinito, dono da eternidade, Pai da eternidade. Então é incomparável e é incomunicável essa grandeza do nosso Deus. Deus é um ser invisível. Deus é eminentemente espírito invisível. Os israelitas não viram aparência nenhuma quando o Senhor lhes apareceu no Horebe, portanto não deveriam fazer para si imagem dele. Deuteronômio 4, 15 e 19. É incomunicável, ninguém pode ver, ninguém pode dizer, olha, Deus ele é assim, Deus ele aparece para mim, para você como Ele quer. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é Senhor. Eu acredito muito em experiência que pessoas têm com o Senhor, de dizer, eu senti tanto a presença de Deus, mas ninguém até hoje pôde explicar exatamente como Deus é, porque isso pertence só a Ele, não é comunicável a nós. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso, sendo soberano, sendo tão grandioso, tão poderoso, que Ele nos permite viver essa experiência. Ele nos permite buscar a presença dEle, como na outra aula nós falamos sobre essa maravilha que é quando você busca a presença de Deus e você vive essa experiência. Deus te dá uma autoridade de mudar nome, de mudar lugar, nome de lugares, nome de pessoas. Vive esse mistério, pessoas que buscam essa presença e que alcançam essa presença. Mas não é comunicável o homem pegar um quadro, desenhar e dizer, Deus é esse aqui, ó. Eu vou agora servir porque Deus é assim. Ele disse, eu não quero imagens. Não, jamais Deus vai permitir isso. Deus disse a Moisés que homem algum poderia vê-lo e continuar vivo. Então Deus permite que a gente que você pode até sentir, mas eu tenho certeza que como eu, quando a gente sente muito a presença de Deus, teve uma vez que eu falei, Deus, eu estou morrendo. Era uma presença tão grande e parecia que quanto mais vai chegando próximo da gente essa presença, o corpo da gente não aguenta, a impressão que realmente a gente vai morrer. Por isso Daniel caiu do poder de Deus, por isso você vê tantas manifestações de pessoas que não suportam a presença. E Deus disse, eu não posso me apresentar porque o povo
eles não vão permanecer vivos. Então, não é comunicável as pessoas desenharem num quadro e dizer: esse aqui é Jesus, e agora a gente vai se dobrar e vamos servir e vamos adorar essa imagem. Deus abomina isso. Isso não é comunicável ao homem. Agora, ele pode se apresentar sim a você, e você pode sentir sim, e você pode dizer como você viu o Senhor, como você sentiu o Senhor, mas você tem que entender, e eu preciso entender, ele é Espírito, gente. Nosso Deus é Espírito. Se você vê lá em Apocalipse, eu vou até ler, não está aqui na apostila, mas o Espírito de Deus me tocou agora, Apocalipse 4, e eu falo: desenha isso aqui, põe num quadro. Quem pode? Quem é que pode desenhar e colocar no quadro? Isso não existe. Ele é Espírito, e ele se apresenta como ele quer, ele é lindo, ele é todo poderoso. Olha aqui que lindo, Apocalipse 4. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Como nós vamos colocar isso num quadro? Como nós vamos desenhar esse Deus? Ele é lindo, ele é Espírito, e ele vai se apresentar como ele quer. Ele é o Senhor. O homem não pode fazer isso. O homem não pode cortar uma árvore, como diz lá em Isaías 54, e pegar e fazer uma imagem e dizer: esse aqui é Deus. Deus é Espírito. Ele é Espírito. Ele é Espírito. Vamos adorar um Deus poderoso, grandioso, que não dá para descrever como é o teu Deus, o meu Deus. Ele é além, ele é além, ele é além. O meu pensamento não alcança quem é o teu Deus, quem é o meu Deus. A única coisa que nós temos que fazer é nos prostrar e adorar, e exaltar e engrandecer. Agora importa que adoremos o Senhor em espírito e em verdade. Senhor, qual é o lugar certo que eu tenho que te adorar? Aonde o Senhor está? Aonde o Senhor está? Ele disse: agora é a hora de me adorar em espírito e em verdade. Ou seja, não pensem que eu estou em um lugar, eu sou espírito. Aonde você se prostrar, e aonde você me adorar, e aonde você se render, e aonde você se entregar totalmente, ali eu estarei. Ali eu estarei. Glórias a Deus por isso. Exaltado seja o Senhor. Ninguém põe o nosso Deus num lugar, vai pendurar Deus aonde? Ninguém pode fazer isso. Ele é todo poderoso, e aquele que o busca e adora em espírito e em verdade, esse encontrará, esse vai se render, esse vai se prostrar. E aí é que a gente cai mesmo, e a gente põe a boca no pó mesmo, porque aonde você buscar o Senhor em espírito e em verdade, você vai sentir, você vai perceber que ele se faz presente, e ele manifesta a glória dele sobre a mim e sobre a tua vida. A independência de Deus, esse atributo é incomunicável também. É conhecido como autoexistência. Deus é um ser que existe necessariamente, a saber, nunca veio à existência por vontade própria ou de alguém. Não, ele é todo poderoso. Deus é ontem, hoje e eternamente. Como eu já falei, não é um erro de português não. Deus é. O teu passado que você não pode fazer nada por ele, Deus é. E Deus, quando olha para você, quando olha para mim, ele é poderoso para ver o meu passado que atrapalha o meu presente hoje, e o futuro que, se eu não vigiar o meu presente, pode atrapalhar. Então Deus, ele é capaz de apontar para você e para mim o que eu preciso resolver, que lá no passado eu não resolvi, que está trazendo para a minha vida hoje coisas terríveis, coisas que ainda me prejudicam muito. O Senhor vai apontar para mim: olha, onde você precisa se arrepender, você precisa perdoar, você precisa pedir perdão, você precisa corrigir esse teu passado, viver esse presente em santidade e aguardar um futuro na presença do Senhor. Esse Deus, ele é independente, mas eu dependo dele, você depende dele, você e eu, nós dependemos desse Deus poderoso que independe de qualquer situação. Não aponte para Deus:
Ah, Senhor, mas a situação está feia, a situação está horrível, a situação não tem como mudar, por isso a minha vida não muda, porque Deus não depende de nada, de ninguém, de situação, de governo, de nada. Ele é independente. E por isso é que você pode crer nele. E por isso é que você pode confiar. Porém, é incomunicável isso. Eu não posso dizer, eu sou autossuficiente. Eu não dependo de nada. E nem de ninguém. Quando um ser humano é capaz de falar isso, ele perdeu e perdeu muito. Nós somos dependentes do Senhor. E graças a Deus por isso. E glórias a Deus por isso. Que nós temos um Deus que é independente. Um Deus todo-poderoso. Um Deus autossuficiente. Para me ensinar que eu não sou autossuficiente. Que eu dependo dele. Eu preciso dele. E que sem ele nada podemos fazer. Digno é, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4:11 também. Deus, ele não depende, mas nós dependemos, nós precisamos. Sem ele não podemos viver. Não podemos viver. Eu estava ontem ouvindo uma pessoa me falar, olha, eu queria, gente, agora, nesse momento, que ele estava muito bravo com uma pessoa que se diz que não acredita em Deus, né? Eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada, eu não preciso, se eu não trabalhar eu não como, eu sou ateu mesmo. Aí essa pessoa me disse, imagina um avião cheio de ateu. Será que eles iam continuar ateu mesmo? Um avião com problema caindo, será que iam continuar? É mais ou menos o que a gente vive, gente. Uma hora o avião, uma hora a viagem, a gente vai perceber que está caindo, que a gente está passando um momento que, se não olhar para Deus, vai cair tudo, vamos perder tudo. Então essas pessoas que dizem, eu sou autossuficiente, eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém, lamentavelmente, uma hora vai entender que nós somos dependentes sim, e que não tem como, todos nós vamos passar, e graças a Deus que isso foi revelado a nós, e o nosso coração se abriu para isso. Só Deus é independente, só Deus, e é incomunicável esse atributo, pertence somente a Ele, só Ele é Senhor. Agora eu e você, com alegria em nossos corações, vamos agradecer ao Senhor, porque somos todos dependentes desse Deus maravilhoso e poderoso, eternamente, sempre fiel. Romanos 11, 33 e 34, vamos ler? Romanos capítulo 11, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Esse é o nosso Deus, ele é independente. Quem pode dar conselhos a ele? Ninguém, jamais. Agora nós precisamos todos os dias nos aconselhar com o nosso Deus. Converse com o Senhor, fale com Ele, busque em Deus. Nós precisamos. Insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Olha que maravilhoso. Por isso é bom, gente, conversar com Deus, orar. Orar é conversar com Deus. Orar é buscar o Senhor, a mente dele. Os pensamentos dele são mais altos, são melhores. Aquilo que nós não vamos alcançar, Ele está com Ele, a resposta está com Ele. Deus tem resposta para você, Deus tem resposta para mim. Deus está no controle, Deus é maravilhoso. Confia nesse Deus. Confia no Senhor, entrega a sua vida em nome de Jesus. Deus não é somente autossuficiente na elaboração dos seus planos, mas também na execução deles.
Ele executa todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Efésios 1, versículo 5. E o versículo 11 também nós vamos ler. Efésios, capítulo 1. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a beneplácito de sua vontade, segundo a sua grandiosa, poderosa vontade. Ele nos escolheu para filhos. Ele nos escolheu para ser filho amado. Está no coração de Deus, gente, está no coração de Deus que todas as pessoas alcancem a salvação. Por isso, o plano de Deus foi entregar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você. Essa é a grande vontade de Deus, que isso aconteça. E não vai acontecer ao contrário. Se eu não entregar a minha vida a Jesus Cristo, eu não vou viver, eu não terei a salvação que Deus determina que seja assim. Ele predestinou que seja assim a salvação. Ah, mas se ele predestinou, todos são salvos. Todos são salvos na obediência e no entendimento que ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso seria uma outra aula que é muito profunda e muitas pessoas caem nesse engano de dizer, mas está aí a grande vontade de Deus. É lógico que é a grande vontade de Deus. É lógico que é o grande plano da salvação. Agora, por que Jesus morreria na cruz, pagaria esse preço de morte, se todos já estavam salvos? Se nenhum ia se perder. O pecado estava nos levando todos nós para o inferno. Mas a grande vontade de Deus é que eu e você encontremos salvação em Cristo Jesus, que é o seu Filho. Essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ninguém pode destruir o seu plano, o seu propósito, o propósito maior que está no coração do Senhor, que é salvação para mim, para você, para a tua família, para a tua casa. Ninguém pode impedir o agir, o manifestar de Deus. Deus é independente no seu poder. Deus é independente na execução da sua vontade, porque Ele é independente no seu poder. A execução da sua vontade requer um poder e domínio absoluto. Por essa razão, o salmista diz, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Salmo 115, versículo 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Agora temos também os atributos comunicáveis, que nós já falamos aqui um pouquinho. Deus, Ele é amor, e Ele permite que você sinta e viva e transfira também o amor dele, né, para as pessoas. Isso é magnífico, isso é tremendo. Deus, a bondade de Deus, Ele nos permite sentir, nos permite viver e nos permite transferir também para outras pessoas. Os atributos comunicáveis, gente, da parte de Deus, Deus conta comigo e com você para estar anunciando esse reino, para estar falando desse amor. Há coisas que pertencem só a Deus, mas Deus deu muito dele para nós. O ser humano tem muito de Deus para receber. Agora a pergunta é, será que a gente já recebeu tudo de Deus? Será que nós já estamos vivendo tudo de Deus? Tudo que Deus tem para mim, tudo que Deus tem para você, nós já estamos vivendo? Já estamos praticando esse amor? Já estamos praticando essa bondade? Nós temos praticado a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas e a vida de pessoas? Nós temos comunicado esse grande amor de Deus para essa humanidade como Deus quer? Há muitas coisas, gente, que pertencem somente a Deus, mas há muitas coisas que Deus tem dado a mim e a você, e Ele quer que a gente viva isso. A justiça de Deus tem sido comunicada a nós.
E nós temos que comunicar isso ao mundo. Nós precisamos anunciar essa verdade ao mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o amor de Cristo está sobre a tua vida e sobre a minha vida. E sabe qual é o mais triste, gente? Qual é o mais triste do momento que a gente está vivendo? É que a Bíblia nos ensina que o amor de Deus não suspeita mal. E isso tem sido comunicado a nós. Mas nós, como cristãos, em todo tempo, infelizmente, gente, muitos de nós caímos no erro de suspeitar mal o tempo todo. É uma incerteza, é um sentimento muito ruim que vem de Satanás, isso daí. Vem do inimigo das nossas almas. Ele não quer que você comunique o perfeito amor de Deus. Ele não quer que você comunique para as pessoas quão grande é a bondade de Deus e quão preciosa é a misericórdia do Senhor, que é a razão de não sermos consumidos nesse tempo. Então, aceite mais o amor das pessoas, aceite mais o amor de Jesus e comunique para as pessoas essa bondade, essa verdade de Cristo, que esse mundo está necessitado muitíssimo. Vamos comunicar os atributos comunicáveis do Senhor. É Ele dizendo: vai trabalhar com essas armas que eu estou te dando. Vá trabalhar, esses atributos são importantíssimos que existem na minha e na tua vida. Vá fazer, ninguém pode fazer a obra de Deus se não tiver esses atributos comunicáveis em nossas vidas. Então vamos aceitar, vamos receber e vamos crer, gente, vamos crer mais. Vamos crer mais nesse amor de Deus, poderoso amor de Deus, que a gente vai falar ainda, né? Vamos falar ainda nessas aulas sobre o ser de Deus, que é tremendo, uma aula muito, eu creio que muito maravilhosa, falar sobre o amor de Deus. E você e eu precisamos comunicar. E vamos falar também sobre esses atributos comunicáveis. Não nessa aula que não dá mais, mas participe da próxima aula, em nome de Jesus. Vamos falar sobre um Deus que não muda, nosso Deus não muda, e vamos depois falar sobre esses atributos comunicáveis que são tão importantes para a minha vida e para a tua vida. Olha, é o nosso grande tesouro. Você imagina você receber os atributos de Deus na sua vida? Você imagina o que vem de Deus aí para a sua vida, para a nossa vida? Então te prepara para viver um momento muito único e muito especial na tua vida, quando você diz: sim, Senhor, eu quero, eu preciso, eu quero, eu aceito e eu vou viver, Senhor. Os teus atributos comunicáveis na minha vida eu recebo, porque você tem um Deus que não muda. E é assunto da próxima aula. Queridos, fiquem com Deus. Que Jesus te abençoe grandemente, poderosamente. Anima-te. Você tem um Deus independente. Você tem um Deus eterno. Você tem um Deus poderosíssimo, que cuida de você, que cuida de mim e que não muda. Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Amo vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.